Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Kate, hoje é dia de mais vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou trazer um assunto que vocês pediram bastante no vídeo de tour pelo meu AP, que é um vídeo explicativo sobre como foi o processo de compra do meu apartamento. Eu tenho 25 anos, consegui realizar o sonho da casa própria, né, junto com meu noivo, no finalzinho do ano passado, comecinho de 2020, e vou compartilhar um pouquinho da minha experiência pessoal com vocês, sobre quais foram as etapas, quais foram os processos e tudo mais. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, porque assim você me ajuda a continuar trazendo conteúdo por aqui, para eu sentir que eu não estou falando sozinha. Deixa o seu like nesse vídeo, comenta aqui embaixo, pode dar sugestões de vídeos novos, porque afinal, todos os sábados a gente vai se ver por aqui. Óbvio que todos vocês já sabem que eu vou casar no comecinho do ano que vem, fevereiro de 2021. Só que a ideia do casamento, ela surgiu antes mesmo de eu imaginar que eu iria conseguir comprar o meu apartamento. Bom, gente, comprar um apartamento é muito difícil se você é jovem, se você não se preparou para isso ao longo da sua vida. E eu e o Hanan, né, que é meu noivo, a gente não fazia a menor ideia do que precisávamos fazer para conseguir comprar um apartamento. Então, até certo momento, mesmo quando a gente já tinha tudo encaminhado, já tinha a data do casamento, local e tudo mais, a gente imaginava que a gente ia acabar morando de aluguel. Era uma decisão simples e prática na nossa cabeça, porque afinal a gente não tinha juntado dinheiro para comprar um apartamento, mas ao mesmo tempo era uma coisa que incomodava bastante o Hanan, porque ele sempre teve na cabeça dele que quando ele casasse ele iria morar na casa própria. Então, de certa forma, era uma decisão muito difícil pra gente, mas ao mesmo tempo não tinha muito o que fazer, né? Ao menos a gente achava que não. E aí, por via das dúvidas, só para desencargo de consciência, lá no finalzinho do ano passado, então meados de outubro, eu comecei a pesquisar sobre o processo de financiamento bancário. Se você não tem dinheiro, se você é jovem, enfim, a única forma que você tem de comprar um apartamento, se você não se planejou para isso antes, é o financiamento bancário, tá? E digo isso porque eu sei que existem outras opções, eu sei que existe consórcio, eu sei que existe compra à vista, mas eram medidas a longo prazo que a gente não tinha tempo para fazer. Então eu comecei a pesquisar sobre como funcionava o financiamento bancário. A primeira coisa que me assustou e que eu falei, meu Deus, não vai dar, é que todos os artigos e conteúdos que eu lia ou escutava sobre falavam que precisava dar uma entrada grande. E uma entrada, assim, de, sei lá, 20 mil reais. Coisa que a gente não tinha na época. E aí eu fui me desanimando, mas mesmo assim continuei ali pesquisando e tudo mais. Até que eu encontrei a MRV. A MRV, óbvio, muitos de vocês já conhecem, ela é uma construtora que faz vários apartamentos. E aí eu comecei a entrar em contato com a MRV para entender quais eram as opções, enfim, disponíveis aqui na minha cidade. Tinham várias opções, principalmente de empreendimentos que ainda não estavam prontos, então havia a possibilidade de comprar um apartamento, um lote, né, que ficaria pronto dentro de 2 anos e tudo mais. Só que nada disso era muito o que eu queria. Então, se a gente realmente fosse comprar um apartamento, a ideia é que já comprasse um apartamento pronto. E aí, enfim, gente, eu sei que tudo isso, todo esse processo de pesquisa, eu fui fazendo sozinha para ver como é que era e tudo mais. Uma das coisas, aliás, a primeira coisa que eu tive que fazer, e aí eu soube logo de primeira, obviamente, é que eu tinha que ter o nome limpo. E na época eu não tinha o nome limpo, devido a várias coisas, universidade, enfim, gente, não tinha o controle financeiro da minha vida e não tinha o nome limpo. E aí eu comecei a deixar esse sonho de lado para ir correr atrás de um dos principais requisitos, que era limpar o meu nome. Então, comecei a correr atrás disso e tal, para limpar meu nome, faltava pouca coisa. Eu já tinha começado esse processo, né, no meio do ano. E aí, quando meu nome finalmente estava limpo, eu conversei com o Hanan e falei, olha, existe a opção de financiamento bancário, eles pedem entrada, mas vamos começar a pesquisar para ver como é que é e tudo mais. E o Hanan, gente, ele tava super desmotivado, porque na cabeça dele, sabe, isso ia ser quase que impossível. Só que eu tenho muita fé, né? Então,
eu ponho uma coisa na cabeça e eu vou até o fim porque eu acredito que de fato vai dar certo. E é uma coisa que pode parecer meio burra às vezes, porque já me fez entrar em situações difíceis, mas também me ajudou muito. Então eu limpei meu nome, feito isso, procurei de novo o corretor da MRV. Falei para ele, olha, a gente não se preparou, a gente não guardou dinheiro para dar de entrada, mas eu tenho meu nome limpo, eu tenho uma renda boa, meu noivo também, e a gente está estudando a compra de um apartamento. Só que tem que ser um apartamento que ou vai ficar pronto antes do casamento ou já esteja pronto. E aí eu lembro que tinha um, que inclusive foi o que eu acabei comprando, que ele ia ficar pronto, sei lá, acho que em fevereiro desse ano, ia ficar pronto em fevereiro, eu tava fazendo esse processo lá para novembro, dezembro do ano passado. Ia ficar pronto em fevereiro, mas estava super antecipado, já estava quase sendo entregue e tudo mais. Só que o corretor falou para mim o seguinte, ele falou, olha, vocês precisam ter uma renda boa para conseguir esse apartamento, porque ele é mais caro. Gente, quando eu falo isso para muita gente, eu falo isso pro Hanan, enfim, eu falo sobre isso, porque realmente é uma coisa em que eu acredito. As coisas, elas dão errado e elas dão certo por um motivo único, sabe? Então, os planos de Deus, eles sempre são melhores que os nossos, e eu demorei muito para entender isso na minha vida, mas eu pude entender e presenciar isso e viver isso na pele. Então, por isso que eu compartilho com vocês. O que aconteceu? Antes de eu sair do Brasil, antes de eu ser au pair, eu vou mudar um pouquinho de assunto, mas eu já retorno, vocês já vão entender por que eu tô fazendo isso. Eu ganhava um valor X, que era muito pouco, né? Então, eu ganhava, sei lá, cerca de R$1.500, que na época eu considerava pouco pro tanto de coisas que eu tinha que pagar, faculdade, etc. Fui fazer o programa de intercâmbio, então eu pedi demissão do meu emprego, fui fazer o meu programa de intercâmbio, deu tudo errado lá, eu voltei péssima, eu voltei em depressão, aconteceram muitas coisas na minha vida, mas aconteceu uma coisa boa. Quando eu voltei melhor recolocada no mercado de trabalho. Então, a experiência que eu tive antes de viajar, a experiência do meu intercâmbio, ela me ajudou para que eu conseguisse uma oportunidade de emprego com um salário que era o dobro do que eu ganhava, tá? E aí, esse foi o maior ganho desse processo de intercâmbio, porque, de certa forma, isso me ajudou a conseguir a renda que eu precisava para eu conseguir esse apartamento. Então, se eu não tivesse conseguido esse bônus de salário, se eu não conseguisse um emprego melhor, a nossa renda não seria suficiente para a gente conseguir o financiamento de 180 mil. Mas como tudo isso aconteceu na minha vida, por um motivo óbvio, a gente conseguiu e a gente tinha renda suficiente para conseguir o financiamento. E foi um processo um pouquinho chato, demorado, complicado. Se você é ansioso, assim como eu, você também vai achar isso. Então, basicamente, a primeira etapa do processo de aquisição do financiamento, pelo menos no nosso caso, foi a aprovação junto com a construtora. Para isso, gente, eu precisei esperar um pouquinho, porque como eu tinha voltado de Nova York, eu estava pouco tempo no emprego, acho que ainda não tinha 3 meses no emprego que eu ganhava melhor, eu precisei esperar um pouquinho, né, para completar esses 3 meses e eu poder submeter os meus documentos e os documentos do Hanan. E aí a gente fez isso. Num primeiro momento, o retorno que a gente teve foi positivo, porém a MRV só conseguiria financiar pra gente, o banco só conseguiria financiar pra gente, se não me engano, 30% do imóvel, e aí a gente ia ter que dar uma entrada absurda de, sei lá, não sou muito boa de matemática, mas era uma entrada absurda, sabe? Só ia financiar 30% dos 180 mil. Depois eu faço a conta e coloco aqui embaixo. E aí o corretor da MRV falou, olha, esse resultado não tá bom, como vocês não têm entrada, a gente não consegue fazer muito por vocês nesse modelo, vamos esperar mais um tempo, e depois desse tempo a gente tenta de novo. E aí, gente, a gente esqueceu disso, beleza, aceitamos, deixamos pra lá, guardamos esse sonho na gaveta por um tempo, e aí a gente não pensou mais nisso, até que
a gente realmente bateu o martelo em tudo que seria, tudo que aconteceria no casamento, começamos a fechar vários fornecedores, e aí a gente pensou, putz, mas e aí, como que a gente vai fazer? E a gente realmente começou a fazer as contas, colocou na ponta do lápis que o valor de um aluguel, né, que a gente fez uma pesquisa aqui em São José, o valor de um aluguel, ele ficaria a mesma coisa que o valor de uma parcela de um imóvel. E aí a gente viu que realmente pra gente naquele momento valia a pena tentar financiar o apartamento e a gente voltou para esse sonho cerca de 2 meses depois, tá? Então a gente voltou para esse sonho em janeiro de 2020. E aí antes a gente até tentou procurar algumas casas, alguns modelos diferentes de apartamento, mais baratos, né, que fosse mais fácil de a gente conseguir maior aprovação no banco. Só que nada, gente, as casas que a gente viu, a gente chegou aí numa casa que era, sei lá, 1 hora aqui da minha cidade, era muito pequena, era muito longe, muito mal localizada e era mais cara que o apartamento. Aí eu olhei pro Hanan, ele olhou pra mim e a gente falou, não, vamos voltar para aquele empreendimento, para aquele corretor. Nisso já tinha sido lançado, já tinha gente morando, foi antecipada a entrega. A gente nem sabia se tinha apartamento disponível ainda. Mas mesmo assim a gente voltou, procurou o corretor de novo e falou, olha, vamos tentar de novo, vamos ver se a gente consegue agora a aprovação do banco. Beleza, lá fomos nós novamente tirar todos os documentos, porque você precisa mandar uma gama gigante de documento. Então a gente mandou comprovante de endereço, de renda, imposto de renda, tudo que vocês possam imaginar, a gente mandou de novo a documentação. E a gente esperou cerca de 10 dias úteis, tá, gente? Pode não parecer muita coisa, mas a gente estava tão ansioso que esses 10 dias úteis pareceram, sei lá, meses pra gente. E a gente esperou. Aí foi aprovada a proposta no banco. Só que quando é aprovada a proposta no banco, não é assim, já simples, já vai assinar e tudo, dá tudo certo, lindo, maravilhoso, não. Tá? Então foi aprovada uma proposta muito bacana pra gente, muito melhor, financiou 80% do valor. E aí a gente descobriu uma coisinha maravilhosa que eu vou falar pra vocês também. A gente descobriu que a MRV, em alguns empreendimentos, eles conseguem parcelar a entrada para você sem juros, enfim, parcela a entrada para você, o valor que ficou faltando ali para completar a negociação do banco, e aí você vai pagando isso para eles por mês, tá? Então, como ficou a entrada bem menor, se não me engano, ficou a entrada só de 20 mil reais, a gente conseguiu fazer o quê? A gente conseguiu usar o nosso FGTS, então abateu 8 mil reais dessa entrada, e o restante foi parcelado em várias vezes, enfim, várias parcelas de 300 e pouquinho. Então a gente termina de pagar, se não me engano, em 2 anos. De qualquer forma, a gente conseguiu, foi aprovado no banco. Só que aí o próximo passo era esperar a assinatura. E esse foi mais um processo que demorou muito, porque você tem que assinar o contrato com a MRV, beleza, a MRV manda para o banco, manda todos os seus documentos, aí tem que esperar um tempo, o banco aprovar toda a documentação, fazer um novo contrato, e aí você conseguir fechar com eles. E aí nesse processo demorou mais uns 20 dias úteis, tá? Demorou, eu tenho até as fotinhas aqui do dia que a gente assinou o nosso contrato na Caixa, então foi pela Caixa Econômica, não falei isso, desculpem. Mas eu tô gravando sem roteiro, tô só falando mesmo. O nosso financiamento foi pela Caixa Econômica, como eu falei pra vocês, a gente conseguiu financiar 80% do valor do apartamento, que foi quase tudo, e aí a gente foi chamado para assinar. Então eu guardei a data, né, porque foi meu aniversário é 18 de fevereiro, a gente foi chamado para assinar no dia 19 de fevereiro, foi um dia depois, e aí a gente foi assinar esse contrato, e aí a gente fica sabendo de um monte de coisas que dão aquela leve desanimada, né, gente? Que é óbvio. Você vê lá um contrato gigante falando que você vai terminar de pagar quando você tiver os seus 40 anos. No nosso caso, eu tenho 25. Então, eu vou terminar de pagar com 40, 45 anos. Só que é claro, né? O gerente do banco explicou pra gente que a gente consegue antecipar esse pagamento, a gente consegue ir usando o FGTS para bater todo o final do ano, e vai diminuindo a dívida, enfim. Ele falou que é possível terminar de pagar antes sim, e também é possível usar o financiamento do apartamento como entrada
para uma casa. Então, meio que você pega o valor que você já pagou e utiliza de entrada numa casa. Enfim, gente, é possível fazer isso. Não estamos amarrados para o resto da vida. Então, enfim, a gente vai se esforçar. O nosso plano é tentar terminar de pagar o financiamento em 10 anos. Então, vou ter 35 anos? Vou ter 35 anos, mas a ideia é terminar de pagar lá. Feito isso, contrato assinado na Caixa. Ai, Kate, você já pode pegar a chave, como é que é e tal. Depois que você assina com a Caixa, gente, tem mais uma demora. O que é essa demora? A Caixa ela vai mandar todos os documentos e os contratos para a sede da MRV, que fica lá em Minas Gerais. Aí espera voltada, baixa lá, para eles mandarem para você um aditivo do contrato, para aí sim você receber a autorização e pegar a chave do apartamento. Esse processo demorou pra gente mais uns 20 dias úteis, tá? Então a gente foi pegar a chave do nosso apartamento no finalzinho do mês de março. Foi finalzinho de março, comecinho de abril, que a gente foi conseguir pegar as nossas chaves. Então, para vocês terem ideia, a gente começou o processo em janeiro, tá? E aí foi janeiro, fevereiro, março, abril, vai, pra gente conseguir pegar a chave e entrar no nosso apartamento. E aí já começou a vir a parcelinha todo final do mês, tão logo você pega a chave. No nosso caso, a gente teve vários benefícios que eu considero super legais, que foi poder ter usado o FGTS na entrada, isso foi maravilhoso. Poder parcelar o restante da entrada, então também ficou uma parcela super tranquila pra gente pagar, tá? A parcela do apartamento, gente, ficou em R$1.000, então isso também ficou super ótimo, porque aqui em São José é o valor de um aluguel. E o próximo benefício que eu achei maravilhoso, é claro, além de o apartamento já estar pronto, já ter gente morando, não no nosso, mas enfim, no empreendimento, já estava pronto, se a gente quisesse mudar, a gente já podia. Era o fato de a gente ter ganhado 1 ano de condomínio grátis. Então isso ficou mais maravilhoso ainda. O valor do condomínio não é alto, é R$250, mesmo assim, né, gente, tem que pagar. E a gente ganhou 1 ano de condomínio grátis. Então, basicamente, a gente só vai começar a pagar o condomínio quando a gente de fato estiver morando lá. E aí uma pergunta que vocês devem, enfim, tá na cabeça, mas Kate, seu apartamento já tá lá, por que você não tá morando? Por que você não vai morar ainda esse ano? Na realidade, gente, não é nenhuma questão de esperar o casamento, tá? É uma questão de os gastos que vamos ter a partir do momento que a gente for morar junto. Então, a gente vai ter que pagar água, a gente vai ter que pagar luz, internet, fazer compra. Enfim, existe toda uma série de gastos que, devido aos gastos do casamento, da festa, enfim, a gente não consegue arcar agora. Então, por isso que a gente não vai morar esse ano. O que também foi uma boa, porque a gente está tendo tempo para deixar o apartamento com a nossa cara. Então, meu pai, como eu falei para vocês no vídeo do tour, ele mexe com essas coisas, construtora, segurança, enfim. E ele tá fazendo a reforma pra gente. Foi o presente dele de casamento. Então, o apartamento, gente, ele vem prontinho e tal. Ele vem com piso no banheiro, privada, pia, ele vem com piso na cozinha, privada também, o tanquinho. Só que são pisos muito feios, são pisos de construtora. É o piso mais vagabundinho que tem, né? E a gente até descobriu, inclusive, que várias coisas importantes, né? Como a estrutura do hidráulica do banheiro, enfim, do apartamento era toda zoada. Então, meu pai, ele se habilitou e deu isso de presente pra gente, de reformar todo o banheiro. E aí trocou todo o piso do banheiro, agora é porcelanato, ficou super bonito. Depois eu vou mostrar pra vocês no vídeo de diário da reforma o avanço de como já tá. A gente já trocou o piso da cozinha, colocou porcelanato também. Enfim, a gente já fez várias modificações no apartamento. E uma coisa que sempre me perguntam também é que, gente, o apartamento, ele não vem com piso nas outras áreas, tá? Então, sala, cozinha, não, sala, quarto, o piso quem coloca é você. Então, de certa forma, a gente não poderia mesmo já ter mudado no mês seguinte, porque teria gastos com o apartamento. Bom, gente, de modo geral é isso. Contei a minha experiência pra vocês. Claro que a minha experiência não vai ser igual a de vocês, igual a de todo mundo,
Mas eu achei interessante compartilhar porque quando eu tava querendo saber mais sobre o processo, eu vi muita coisa que me desanimou. Então eu queria, de certa forma, tentar animar você. Eu sei que tem muita gente que acredita que financiamento imobiliário é uma cilada, né? E respeito sua opinião, mas pra mim, pro Hanan, era muito importante ter um cantinho nosso. Então eu sei que até a gente terminar de pagar vai ser do banco, mas é nosso, a gente vai pagar, enfim. Então isso significou muito pra gente, deu aquele ar, aquele sentimento de positividade, porque era uma coisa que estava incomodando, que estava preocupando a gente, agora a gente tá bem mais tranquilo. Se ficou alguma dúvida que eu não respondi nesse vídeo, comenta aqui embaixo que eu respondo nos comentários. Deixa seu like nesse vídeo, como falei, isso é muito importante para me motivar, enfim, me ajudar a trazer conteúdos aqui para vocês. Aceite sugestões, todo sábado a gente se encontra aqui. E é isso, gente. Super beijo e até o próximo.